Olá, eu sei que muita gente já falou sobre o Fundeb, mas é só para falar mais um pouquinho. Então, ou seja, o Fundeb foi aprovado em segundo turno com 492 votos, o texto integral da professora Dorinha, que é do DEM. Então, o Fundeb foi aprovado. O Fundeb significa, assim, para alguns municípios, aliás, alguns não, milhares de municípios nesse país, significa vida, porque os salários de alguns professores, inclusive, são pagos, né? 100% do salário é pago com recursos do Fundeb. Então isso ajuda os municípios a manter a educação, né? Em alguns outros lugares, lógico, isso representa R$ 5, R$ 7, R$ 3, R$ 4, depende do município. Quanto maior, mais rico, menos recurso do Fundeb para compor o salário menor. Mas a educação ela precisa de estrutura e tudo isso depende. O Fundeb já foi, lógico, ele existe já na Constituição, inclusive, só que o texto prevê uma participação maior da União. E durante o dia inteiro, o Bolsonaro e seus asseclas, né, entre seus deputados e assessores, passaram o dia inteiro boicotando o Fundeb. O dia inteiro boicotando. Inclusive, Bolsonaro chegou a liberar R$ 1 bilhão em emendas para deputados que votassem para que votassem contra o Fundeb. Ele não queria que houvesse uma aprovação do Fundeb. Só que, misteriosamente não, curiosamente, ele, após a aprovação do Fundeb, foi lá no Twitter e escreveu um monte de bobagem, dizendo que aquilo tinha sido uma vitória do governo, um governo que se preocupa com a educação. Quer dizer, isso é coisa de gente mau caráter. Passou o dia inteiro boicotando o Fundeb, não teve participação, o governo federal não participou da discussão dessa formulação do Fundeb, não participou, foi convidado diversas vezes, eles não se interessaram. Eles são pessoas toscas, então eles não têm interesse nenhum em educação, eles não conseguem ler livros, eles não leem livro nem do Olavo de Carvalho, que só um monte de besteira que tem lá nos livros do Olavo de Carvalho, só bobeira, só coisas relacionadas a fascismo, nazismo, coisas que também estão relacionadas a genocídios. Quando você vê nos pormenores, são só esses tipos de bobagens que não agregam nada na vida das pessoas inteligentes. Então, Bolsonaro aí passou o dia todo boicotando, aí foi no Twitter, só que lá ele tomou bala no sentido figurado, né? Ou seja, tomou bala lá de muitas pessoas, inclusive de alguns bolsonaristas ou ex-bolsonaristas que acabaram, né, dizendo, não, você passou o dia todo tentando boicotar a votação, e tanto é que foi aprovado em segundo turno. Mas, e no segundo turno, o filho dele que votou contra no primeiro, votou a favor no segundo. Depois saiu botando, nós votamos favoravelmente pelo Fundeb, porque aproveitando o momento para tirar uma onda. Aí eu vou ver aqui o nome de alguns desses caras que votaram contra o Fundeb. Deixa eu... o nome dos deputados aqui. Uma dessas é essa tal de Bia Kicis, aqui, que também não apresenta muita coisa não. Mas deixa eu ler aqui o nome. Aqui, ó, votaram contra a proposta no primeiro turno Bia Kicis, que é do PSL, do DF, Filipe Barros, do PSL do Paraná, Júnior Amaral, do PSL Minas, Cris Tonieto, PSL Rio, aquele Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que acha que é príncipe, ele não esqueceu que aqui no Brasil não é um principado, é uma república. Ele gosta de falar que é príncipe ainda, que é descendente dos portugueses que tiveram aqui, né? Também Márcio Labre, do PSL do Rio, e Paulo Martins, do PSL do PSC do Paraná. Então esses caras votaram contra o Fundeb, contra essa maior participação para que a educação fosse garantida. Por que esses caras odeiam tanto a educação, odeiam tanto
a instrução. Por quê? Por quê? Porque é um povo que estuda, as pessoas que leem mais, essas pessoas. Tem uma frase que dizia, tipo, eu sempre gostava de ouvir: o homem que lê vale mais. Então, ou seja, quanto mais instruído, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda em alguns casos, em alguns assuntos, você é menos enrolado, você é menos ludibriado. Eu sempre falei que eu era favorável que tivesse uma matéria nas escolas que ensinassem a Constituição. Nós não temos isso aqui no Brasil, como existe nos Estados Unidos e em outros países, né? Sempre os Estados Unidos vem como como uma referência de algumas coisas boas, mas eles também têm referências de coisas ruins. Então é importante. França, posso falar França, né? Então nós poderíamos ensinar Constituição no país. Ou seja, desde pequeno, para mim tem que funcionar logo já no ensino fundamental, ali no ensino fundamental 1, você já começar a inserir a criança na questão dos direitos constitucionais, inclusive, e ir com o tempo fazendo com que a criança tenha interesse sobre esses assuntos. Então, quanto mais você entende, menos você é enrolado, né? Então é isso. Então, a outra coisa interessante é que os americanos, né, segundo o site do UOL, e os americanos aqui estão confirmando, mas o laboratório está negando, que os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para comprar ainda em 2020 100 milhões de doses da vacina contra o Covid-19. As empresas informaram que não devem conseguir produzir mais do que isso esse ano, talvez para não vender para os outros países. Mas os Estados Unidos é assim, eles são assim. É os Estados Unidos para os Estados Unidos. Eles sempre disseram América para os americanos, mas quando eles dizem América para os americanos, eles não estão falando de nós também somos americanos, mas eles estão falando apenas deles. E uma pontinha para o Canadá, e olha só, o México fica no América do Norte, os três países lá Estados Unidos, Canadá e México na América do Norte, e a Groenlândia, que se não me engano, a Groenlândia faz parte do da Dinamarca, se eu não estou enganado, não quero estar errado, posso ser que esteja errado, estou falando aqui, mas posso estar errado. E ali acho que Bahamas também ali, mas Bahamas faz parte, Bahamas fica ali mais ou menos 1.500 quilômetros ali da Califórnia, alguma coisa assim. Da Califórnia não, da Flórida, mais ou menos 1.500 quilômetros, coisa nesse sentido, mas pertence à Inglaterra, né, ao Reino Unido. Então, nós temos aí esses países, mas os Estados Unidos, quando diz América para os americanos, eles estão falando Estados Unidos para os americanos. América é eles, como o Trump disse, American First, American primeiro. E eles dizem a Europa para os europeus. Então, ou seja, e o resto do mundo serve apenas como bucha de canhão. Né? Eu sempre gosto de dizer que se ser colônia dos Estados Unidos fosse a melhor coisa do mundo, Porto Rico seria a segunda maior potência econômica. Porto Rico é um país pobre, não tem um presidente, tem um governador geral, né, que está subordinado aos americanos, mas os americanos pouco se importam com os colonizados, né, ou seja, os porto-riquenhos. Eles só servem para exploração. E o resto do mundo também, assim como fizeram com o Brasil, como fazem com o Brasil, como os americanos estão fazendo com o Brasil agora, tratando o Brasil como escravos, como vassalos, despejaram toda a cloroquina aqui no Brasil, e agora o Bolsonaro tem essa cloroquina toda e quer empurrar na população. Os americanos dispensaram a FDA, que é uma espécie de Anvisa americana, proibiu. A Anvisa do Brasil também proibiu, mas mesmo assim o Bolsonaro continua fazendo propaganda da cloroquina de um jeito ou de outro.
né? A diferença dele tomando cloroquina e para o restante da população é que a cloroquina que o Bolsonaro toma é controlada por médicos, ele faz exames periódicos lá de cardíaco. De dois, acho que de um em um dia ele está fazendo os exames, estava fazendo de dois em dois, agora está fazendo de um em um. Ou seja, pode ser que ele tenha tomado a cloroquina, eu desconfio muito, mas pode ser que ele tenha tomado a cloroquina e com medo de arritmia cardíaca, ele está fazendo os exames periódicos, coisas que a população, de um modo geral, se tomar cloroquina, não tem como fazer. Isso é simples. Né? Foi fazer o teste de novo, continua com cloroquina, é o terceiro teste, continua com cloroquina, porque ele estava querendo ir para o Piauí, talvez para aquela cidade lá onde as pessoas disseram que foram curadas de cloroquina, era tudo mentira, né? O médico mentiu, o cara que não era médico também mentiu, pessoas morreram lá e muitas pessoas foram curadas sem cloroquinas e outras tomando medicamento com outros medicamentos, ou seja, já foi dito, eu já disse milhões de vezes, que o remédio, a cloroquina administrada com outros remédios, e esses remédios sendo administrados sem a cloroquina, surtiram o mesmo efeito, ou seja, significa que a cloroquina não fez efeito nenhum na cura ou na melhora do Covid. O que aconteceu foi que as pessoas tiveram arritmia cardíaca. As pessoas podem até morrer se tomarem a cloroquina, como no mundo inteiro tem acontecido. Então o Trump mandou toda a cloroquina para cá. Mandou para o Bolsonaro, deu para o Bolsonaro a cloroquina, mas proibiu os respiradores de virem para cá, proibiu a China de mandar respiradores. Então é uma coisa muito interessante isso, né? Então até quando essa vassalagem vai continuar? Até quando a população vai permitir que isso aconteça? Então é isso aí, valeu, muito obrigado.